Documento 97. A evolução do conceito de Deus entre os hebreus. Os líderes espirituais dos hebreus realizaram o que outros antes deles jamais tinham tido êxito em fazer. Eles desantropomorfizaram o seu conceito de Deus sem convertê-lo em uma abstração da deidade compreensível apenas para os filósofos. Até mesmo a gente comum era capaz de considerar o conceito amadurecido de Yahvé com um pai, se não do indivíduo, pelo menos da raça. O conceito da personalidade de Deus, como claramente ensinado em Salém na época de Melquisedeque, era já vago e nebuloso na época da fuga do Egito e só evoluiu gradualmente na mente hebraica de geração para geração como uma resposta ao ensinamento dos líderes espirituais. A percepção da personalidade de Yahvé foi muito mais contínua na sua evolução progressiva do que foi a de muitos outros atributos da deidade. Desde Moisés a Malaquias, ocorreu um crescimento ideacional quase contínuo da personalidade de Deus na mente hebraica, e esse conceito foi finalmente elevado e glorificado pelos ensinamentos de Jesus sobre o Pai no céu. 1. Samuel, o primeiro dos profetas hebreus. As pressões hostis dos povos vizinhos na Palestina logo ensinaram aos sheiks hebreus que eles não poderiam esperar sobreviver a menos que confederassem as suas organizações tribais em um governo central. E essa centralização da autoridade administrativa permitiu uma oportunidade melhor para que Samuel funcionasse como um instrutor e reformador. Samuel vinha de uma longa linhagem de instrutores de Salém que haviam persistido em manter as verdades de Melquisedeque como uma parte das suas formas de adoração. Esse instrutor era um homem vigoroso e resoluto. Só a sua grande devoção, combinada à sua extraordinária determinação, capacitou-o a suportar a oposição quase universal que encontrou quando ele começou a fazer quase todo o Israel voltar à adoração do Supremo Yahvé dos tempos mosaicos. E mesmo então teve um êxito apenas parcial. Ganhou de volta para o serviço do conceito mais elevado de Yahvé apenas a metade mais inteligente dos hebreus. A outra metade continuou na adoração dos deuses tribais do país e atida aos conceitos mais baixos de Yahvé. Samuel era um tipo de homem rústico, um reformador prático que podia sair com os seus companheiros em um dia e destruir uma série de locais reservados a Baal. O progresso que fez foi puramente pela força da coação. Ele fez pouca pregação e menos ainda deu ensinamentos, mas agia. Num dia zombava do sacerdote de Baal, no dia seguinte partia em pedaços um rei aprisionado. Ele acreditava devotamente em um único Deus e tinha um conceito claro desse único Deus como Criador do céu e da terra. Os pilares da terra são do Senhor e ele colocou o mundo sobre eles. Mas a grande contribuição que Samuel deu ao desenvolvimento do conceito da deidade foi o seu pronunciamento retumbante de que Yahvé era imutável, para sempre a mesma corporificação da perfeição infalível e divindade. Nessa época, Yahvé fora concebido para ser um Deus de humores vacilantes, de acessos de ciúme, sempre lamentando que tinha feito assim e assado. Mas agora, pela primeira vez desde que os hebreus haviam fugido do Egito, eles ouviam estas palavras surpreendentes: A força de Israel não mentirá nem se arrependerá, pois ele não é um homem para poder se arrepender. A estabilidade, ao lidar-se com a divindade, estava proclamada. Samuel reiterou a aliança feita por Melquisedeque com Abraão e declarou que o Senhor Deus de Israel era a fonte de toda a verdade, estabilidade e constância. Os hebreus tinham sempre visto o seu Deus como um homem, um super-homem, um espírito elevado de origem desconhecida. Mas agora eles ouviam o espírito antigo de Horebe exaltado como um Deus imutável de perfeição criadora.
Samuel estava ajudando o conceito em evolução de Deus a ascender a alturas acima do estado mutante da mente do homem e das vicissitudes da existência mortal. Sob esse ensinamento, o Deus dos Hebreus começava, de uma ideia gerada na ordem dos deuses tribais, a ascender até o ideal de um Criador todo-poderoso e imutável, o supervisor de toda a criação. E, de novo, ele pregou a história da sinceridade de Deus, da aliança com ele, e da confiança que se podia ter de que manteria essa aliança. Samuel disse: O Senhor não abandonará o seu povo. Ele fez conosco uma aliança eterna, ordenada e segura em todas as coisas. E assim, em toda a Palestina, soou o chamado para a adoração do Supremo Yahvé. E esse instrutor cheio de energia proclamou para sempre: Tu és grande, ó Senhor Deus, e não há nenhum como tu, e não há nenhum Deus além de ti. Até então, os hebreus tinham considerado o favorecimento de Yahvé principalmente em termos de prosperidade material. Foi um grande choque para Israel e quase custou a Samuel a sua vida quando ele ousou proclamar: O Senhor enriquece e empobrece. Ele rebaixa e exalta. Ele tira o pobre do pó e eleva os mendigos e os coloca junto de príncipes para fazê-los herdar o trono da glória. Jamais, desde Moisés, tais promessas confortantes aos humildes e aos menos afortunados haviam sido proclamadas, e milhares de desesperados entre os pobres começaram a ter esperanças de que podiam melhorar o seu status espiritual. Mas Samuel não progrediu muito além do conceito de um Deus tribal. Ele proclamou um Yahvé que criou todos os homens, mas que se ocupava principalmente dos hebreus, o seu povo escolhido. Ainda assim, como nos dias de Moisés, uma vez mais o conceito de Deus retratava uma deidade que é santa e justa. Não há quem seja santo como o Senhor. Quem pode ser comparado a esse santo Senhor Deus? Com o passar dos anos, o velho e grisalho líder progrediu na compreensão de Deus, pois declarou: O Senhor é um Deus de conhecimento e as ações são pesadas por ele. O Senhor julgará os confins da terra, demonstrando misericórdia aos misericordiosos, e com o homem reto ele será também reto. Aqui mesmo está a alvorada da misericórdia, se bem que ela seja limitada àqueles que são misericordiosos. Mais tarde foi um passo para adiante quando, na sua adversidade, exortou o seu povo: Que caiamos agora nas mãos do Senhor, pois as suas misericórdias são grandes. Nada coíbe o Senhor de salvar muitos ou poucos. E esse desenvolvimento gradual do conceito do caráter de Yahvé continuou sob a ministração dos sucessores de Samuel. Eles tentaram apresentar Yahvé como um Deus cumpridor de alianças, mas não avançaram até onde Samuel tinha chegado. Eles falharam ao desenvolver a ideia da misericórdia de Deus como Samuel a tinha posteriormente concebido. Houve um recuo nítido no sentido de reconhecer os outros deuses a despeito da conservação do ponto de que Yahvé estava acima de todos. Teu é o reino, ó Senhor, e és exaltado como principal acima de todos. O poder divino foi a tônica dessa era. Os profetas dessa idade pregaram uma religião destinada a fortalecer o rei do trono hebreu. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória e a vitória e a majestade. Na tua mão está a força e o poder, e és capaz de engrandecer a tudo e de dar força a todos. E esse era o status do conceito de Deus durante a época de Samuel e seus sucessores imediatos. 2. Elias e Eliseu. No século X a.C., a nação hebraica dividiu-se em dois reinos. Vários buscadores da verdade tentaram estancar a maré retrógrada de decadência espiritual que se desencadeara em ambas as divisões políticas e que prosseguiu desastrosamente depois da Guerra de Separação. Mas esses esforços para avançar a religião hebraica não tiveram efeito até que Elias, um guerreiro determinado e destemido da retidão, começou seus ensinamentos.
Elias restaurou para o Reino do Norte um conceito de Deus comparável àquele mantido nos dias de Samuel. Elias teve pouca oportunidade de apresentar um conceito avançado de Deus. Ele se manteve ocupado, como Samuel tinha estado antes dele, em destruir os altares de Baal e em demolir os ídolos dos falsos deuses. E levou adiante suas reformas, fazendo frente à oposição de um monarca idólatra. A sua tarefa foi até mesmo mais gigantesca e difícil do que aquela enfrentada por Samuel. Quando Elias foi chamado a deixar a terra, Eliseu, o seu fiel companheiro, assumiu a sua obra e, com a valiosa ajuda do pouco conhecido Micaías, manteve viva a luz da verdade na Palestina. Mas esses não eram tempos de progresso para o conceito da deidade. Os hebreus não tinham ainda ascendido nem mesmo ao ideal mosaico. A era de Elias e Eliseu fechou-se com as classes melhores, voltando à adoração do Yahvé Supremo, e testemunhou a restauração da ideia do Criador Universal até o ponto em que Samuel a tinha deixado. 3. Yahvé e Baal. A prolongada controvérsia entre os crentes de Yahvé e os seguidores de Baal foi um conflito socioeconômico de ideologias mais do que uma diferença entre crenças religiosas. Os habitantes da Palestina diferiam pela sua atitude para com a propriedade privada de terras. As tribos sulinas ou de árabes nômades, os Yaveitas, consideravam a terra como inalienável, como uma dádiva da deidade ao clã. Eles sustentavam que a terra não podia ser vendida nem hipotecada. Yahvé falou dizendo: a terra não será vendida, pois a terra é minha. Os cananeus do norte, mais estabelecidos, os baalitas, compravam livremente, vendiam e hipotecavam as suas terras. A palavra Baal significa proprietário. O culto de Baal foi baseado em duas doutrinas maiores. A primeira, a validação do intercâmbio da propriedade, contratos e pactos, o direito de comprar e de vender a terra. E a segunda, supunha-se que Baal devia mandar a chuva. Ele era um deus da fertilidade do solo. As boas colheitas dependiam do favorecimento de Baal. O seu culto preocupava-se amplamente com a terra, a sua propriedade e fertilidade. Em geral, os baalitas possuíam casas, terras e escravos. Eles eram os proprietários aristocráticos e viviam nas cidades. Cada Baal tinha um local sagrado, um sacerdócio e as mulheres sagradas, as prostitutas rituais. Dessa diferença básica de pontos de vista sobre a Terra, evoluíram os antagonismos amargos nas atitudes sociais, econômicas, morais e religiosas tomadas pelos cananeus e pelos hebreus. Essa controvérsia socioeconômica não se tornou uma questão religiosa definida até os tempos de Elias. Desde a época desse agressivo profeta, a questão era disputada em linhas mais estritamente religiosas, Yahvé versus Baal, e terminou com o triunfo de Yahvé com o subsequente avanço até o monoteísmo. Elias transladou a controvérsia entre Yahvé e Baal da questão da terra para o aspecto religioso das ideologias dos hebreus e dos cananeus. Quando Acabe assassinou os nabotes por causa da intriga na posse da terra, Elias transformou os antigos costumes sobre a terra em uma questão moral e deslanchou a sua vigorosa campanha contra os baalitas. Essa foi também uma luta do povo do campo contra a dominação das cidades. E, sobretudo, foi sob a influência de Elias que Yahvé transformou-se em Elohim. O profeta começou como um reformador agrário e terminou exaltando a deidade. Os baalitas eram muitos, e Yahvé era um, o monoteísmo sobrepondo-se ao politeísmo. 4. Amós e Oséias. Um grande passo na transição do Deus tribal, o Deus a quem se tinha servido já há tanto tempo com sacrifícios e cerimônias, o Yahvé dos hebreus mais primitivos, até um Deus que puniria o crime e a imoralidade, até mesmo entre os do seu próprio povo, foi dado por Amós, que surgiu de entre as colinas do sul para denunciar a criminalidade, a embriaguez, a opressão e a imoralidade das tribos do norte.
Desde os tempos de Moisés que essas verdades ressoantes não eram proclamadas na Palestina. Amós não se limitou meramente a restaurar ou a reformar. Ele era um descobridor dos novos conceitos da deidade. Ele proclamou sobre Deus muito daquilo que tinha sido anunciado pelos seus predecessores e, corajosamente, investiu contra a crença em um ser divino que toleraria o pecado entre aqueles do chamado povo escolhido. Pela primeira vez desde os tempos de Melquisedeque, os ouvidos do homem ouviam a denúncia da duplicidade de padrão da justiça e da moralidade nacional. Pela primeira vez na sua história, os ouvidos hebreus escutaram que o seu próprio Deus, Yahvé, não toleraria o crime e o pecado nas vidas deles mais do que ele os tolerava junto a qualquer outro povo. Amós visualizou o Deus austero e justo de Samuel e Elias, mas ele também viu um Deus que não via os hebreus de modo diferente de qualquer outra nação quando se tratava da punição ao procedimento incorreto. Isso era um ataque direto à doutrina egoísta do povo escolhido, e muitos hebreus daquela época ressentiram-se amargamente disso. Disse Amós: Buscai aquele que fez as montanhas e criou o vento, que formou as 7 estrelas e Órion, que transforma a sombra da morte na manhã e faz o dia escurecer na noite. E, ao denunciar os seus companheiros de meia religião como oportunistas e algumas vezes como de imorais, ele buscava retratar a justiça inexorável de um Yahvé imutável quando ele disse aos malfeitores: Ainda que eles penetrem no inferno, de lá eu tirá-los-ei. Ainda que eles subam ao céu, de lá eu farei com que desçam. E ainda que eles caiam em cativeiro diante dos seus inimigos, até lá eu conduzirei a espada da justiça e ela matá-los-á. Amós surpreendeu ainda mais aos seus ouvintes quando, apontando um dedo de reprovação e de acusação para eles, declarou em nome de Yahvé: Com certeza nunca me esquecerei de nenhum dos vossos feitos. E passarei no crivo a casa de Israel, junto com todas as nações, como o trigo tem de ser passado na peneira. Amós proclamou Yahvé o Deus de todas as nações e advertiu aos israelitas de que o ritual não deve tomar o lugar da retidão. E antes que esse corajoso instrutor fosse apedrejado até a morte, ele tinha já espalhado suficientemente o fermento da verdade para salvar a doutrina do Supremo Yahvé. Ele assegurara a continuidade da evolução da revelação de Melquisedeque. Oséias veio depois de Amós com a sua doutrina de um Deus universal de justiça por meio da ressurreição do conceito mosaico de um Deus de amor. Oséias pregou o perdão por meio do arrependimento, não pelo sacrifício. Ele proclamou um evangelho de amor-bondade e a divina misericórdia, dizendo: Eu te desposarei para sempre. Sim, eu me unirei a ti na retidão e no julgamento e no amor-bondade das misericórdias. Eu desposar-te-ei mesmo na fé. Eu amá-lo-ei livremente, pois a minha ira foi-se embora. Oséias continuou fielmente com as advertências morais de Amós, dizendo de Deus: É do meu desejo que eu os castigue. Mas os israelitas consideraram como uma crueldade que beirava a traição quando ele disse: Eu direi àqueles que não eram do meu povo: Vós sois o meu povo. E eles dirão: Tu és o nosso Deus. Ele continuou a pregar o arrependimento e o perdão, dizendo: Eu curarei a apostasia deles, e amá-los-ei livremente, pois a minha ira terminou. Oséias sempre proclamou a esperança e o perdão. A carga da sua mensagem foi sempre: Eu terei misericórdia para com o meu povo. Eles não conhecerão outro Deus além de mim, pois não há outro Salvador além de mim. Amós vivificou a consciência nacional dos hebreus para o reconhecimento de que Yahvé não iria fechar os olhos para o crime e o pecado entre eles, porque supostamente eles eram o povo escolhido, enquanto Oséias tocou as notas de abertura nas cordas misericordiosas posteriores da compaixão e do amor-bondade divinos que foram tão extraordinariamente cantadas por Isaías e pelos seus agregados.
5. O primeiro Isaías. Esses eram os tempos em que alguns estavam proclamando ameaças de punição contra os pecados pessoais e o crime nacional entre os clãs do norte, enquanto outros prediziam a calamidade em recompensa pelas transgressões do Reino do Sul. Foi na aurora desse despertar de consciência e conhecimento das nações hebraicas que o primeiro Isaías surgiu. Isaías pregou a natureza eterna de Deus, sua sabedoria infinita, sua perfeição imutável de confiabilidade. Ele representou o Deus de Israel quando disse: Ajustarei o juízo na linha e no prumo da retidão. O Senhor dar-vos-á descanso para a vossa tristeza e para o vosso medo e para a dura escravidão em que o homem foi levado a servir. E os vossos ouvidos ouvirão uma palavra atrás de vós, dizendo: Este é o caminho, vá por ele. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não terei medo, pois o Senhor é a minha força e a minha canção. Vinde agora e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Embora os vossos pecados sejam tão escarlates, eles ficarão brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eles ficarão como a lã. Falando aos hebreus tomados pelo medo e famintos de alma, esse profeta disse: Levantai-vos e resplandecei, pois a vossa luz chegou e a glória do Senhor nasceu para vós. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Ele enviou-me para curar aqueles que estão de coração partido, para proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão para os acorrentados. Eu me rejubilarei grandemente no meu Senhor, a minha alma ficará jubilosa no meu Deus, pois ele cobriu-me com as vestes da salvação e cobriu-me com o seu manto de retidão. Junto com todas as suas aflições, ele esteve aflito, e o anjo da sua presença salvou-os. No seu amor e na sua piedade, eles o redimiu. Isaías foi seguido por Micas e por Abdias, que confirmaram e deram beleza ao seu evangelho que satisfazia a alma. E esses dois mensageiros valentes denunciaram ousadamente que o ritual dos hebreus era dominado pelos sacerdotes e destemidamente atacaram todo o sistema de sacrifícios. Micas denunciou os governantes que decidem segundo as recompensas e os sacerdotes que ensinam por um salário e os profetas que adivinham por dinheiro. Ele ensinou sobre um dia em que viria a liberdade da superstição e do sacerdócio, dizendo: Mas cada homem assentar-se-á na sua própria vinha, e ninguém o amedrontará, pois todo o povo viverá, cada um de acordo com seu entendimento de Deus. E a ênfase da mensagem de Micas foi: Devo estar diante de Deus oferecendo holocaustos? O Senhor ficará contente com 1000 carneiros ou com 10.000 rios de óleo? Devo dar o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele mostrou-me, ó homens, o que é bom. E o que o Senhor espera de vós, se não agirdes com justiça e amardes a misericórdia, é que caminheis humildemente como vosso Deus. E foi uma grande idade. Foram de fato tempos apaixonantes em que o homem mortal ouviu as mensagens emancipadoras e alguns até mesmo acreditaram nelas mais de 2,5 milênios atrás. E não fora a resistência obstinada dos sacerdotes, esses instrutores teriam posto abaixo todo o cerimonial de sangue do ritual hebreu de adoração. 6. Jeremias, o destemido. Embora vários instrutores continuassem a expor o evangelho de Isaías, coube a Jeremias ousar dar o próximo passo para a internacionalização de Yahvé, o Deus dos hebreus. Jeremias declarou sem medo que Yahvé não estava do lado dos hebreus nas suas lutas militares contra outras nações. Ele afirmou que Yahvé era o Deus de toda a terra, de todas as nações e de todos os povos. Os ensinamentos de Jeremias causaram um crescendo na onda da internacionalização do Deus de Israel.
Esse pregador intrépido proclamou finalmente e para sempre que Yahvé era o Deus de todas as nações e que não havia Osíris para os egípcios, nem Bel para os babilônios, Assur para os assírios ou Dagom para os filisteus. E assim, nessa época e depois dela, a religião dos hebreus participou da renascença do monoteísmo em todo o mundo. Afinal, o conceito de Yahvé tinha elevado-se ao nível de uma deidade planetária e mesmo da dignidade cósmica. Mas muitos dos condiscípulos de Jeremias acharam difícil conceber Yahvé fora da nação hebraica. Jeremias também pregou sobre o Deus justo e amoroso descrito por Isaías, declarando: Sim, eu amei-vos com um amor eterno. Com isso eu vos atraí com amor e bondade. E, pois, ele não aflige propositalmente os filhos dos homens. Disse o destemido profeta: Justo é o nosso Senhor, grande pelos seus conselhos e poderoso pela sua obra. Os seus olhos estão abertos sobre todos os caminhos de todos os filhos dos homens, para dar misericórdia a cada um de acordo com o seu caminho e de acordo com o fruto da sua obra. Mas foi considerado como uma traição blasfema quando, durante o cerco de Jerusalém, ele disse: E agora eu coloquei essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E, quando Jeremias aconselhou que a cidade se rendesse, os sacerdotes e os governantes civis jogaram-no no fosso lamacento de uma masmorra sombria. 7. O segundo Isaías. A destruição da nação dos hebreus e o seu cativeiro na Mesopotâmia teriam causado grandes benefícios à sua teologia em expansão, não fora a determinação do seu sacerdócio. A sua nação tinha caído diante dos exércitos da Babilônia e o seu Yahvé nacionalista sofria com as pregações internacionais dos líderes espirituais. Foi o ressentimento pela perda do seu Deus nacional que levou os sacerdotes judeus a irem tão longe na invenção de fábulas e na multiplicação de eventos aparentemente miraculosos na história do povo hebreu, num esforço para restaurar os judeus como povo escolhido, até mesmo sob uma ideia nova e expandida de um Deus internacionalizado e de todas as nações. Durante o cativeiro, os judeus foram muito influenciados pelas tradições e lendas babilônicas, se bem que deva ser notado que eles certamente aprimoraram o tônus moral e a significação espiritual das histórias caldeias que adotaram. Não obstante terem eles distorcido invariavelmente essas lendas de modo a refletirem honra e glória sobre a ascendência e a história de Israel. Esses sacerdotes e escribas hebreus tinham uma só ideia nas suas mentes, e esta era a reabilitação da nação judaica, a glorificação das tradições hebraicas e a exaltação da sua história racial. Caso haja algum ressentimento pelo fato de esses sacerdotes terem amarrado as suas ideias errôneas a uma parte tão grande do mundo ocidental, deveria ser lembrado que eles não o fizeram intencionalmente. Eles não pretenderam estar escrevendo sob nenhuma inspiração. Eles não professaram estar escrevendo um livro sagrado. Estavam meramente preparando um manual destinado a reanimar a coragem que definhava nos seus companheiros de cativeiro. Eles tinham a intenção clara de melhorar o espírito nacional e a moral dos seus compatriotas. Aos homens que vieram mais tarde, restou reunir esses e outros escritos em um livro-guia de ensinamentos supostamente sem falhas. O sacerdócio judeu fez um uso indiscriminado desses escritos depois do cativeiro, mas foi bastante estorvado na sua influência sobre os seus companheiros no cativeiro pela presença de um profeta jovem e indômito, Isaías o segundo, que tinha sido plenamente convertido ao Deus de justiça, de amor, de retidão e misericórdia do Isaías anterior. Como Jeremias, ele também acreditava que Yahvé tinha transformado-se no Deus de todas as nações. Ele pregava essas teorias sobre a natureza de Deus com uma narrativa de tais repercussões que fez conversões tanto entre os judeus como entre os seus captores.
E esse jovem pregador deixou por escrito seus ensinamentos, os quais os sacerdotes hostis e impiedosos tentaram dissociar dele de todos os modos, embora o respeito puro pela sua beleza e grandeza tenha levado à sua incorporação aos escritos do primeiro Isaías. E assim, os escritos desse segundo Isaías podem ser encontrados no livro que leva o seu nome, e abrangem desde o capítulo 40 até o 55, inclusive. Nenhum profeta ou líder religioso desde Maquiventa até a época de Jesus alcançou o elevado conceito de Deus que o segundo Isaías proclamou durante esses dias do cativeiro. O que esse líder espiritual proclamou não foi nenhum Deus pequeno, antropomórfico e elaborado pelo homem. Vede, ele carrega ilhas como se fossem coisas muito pequenas. E como os céus estão mais no alto do que as terras, também os meus caminhos são mais elevados que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais elevados do que os vossos pensamentos. Maquiventa Melquisedeque podia enfim ver instrutores humanos proclamando um Deus real ao homem mortal. Como Isaías, o primeiro, esse líder pregou o Deus da criação e da sustentação universal. Eu fiz a terra e coloquei o homem nela. Não a criei em vão, formei-a para ser habitada. Sou o primeiro e o último. Não há Deus além de mim. Falando pelo Senhor Deus de Israel, esse novo profeta disse: Os céus podem desaparecer e a terra envelhecer, mas a minha retidão subsistirá para sempre e a minha salvação durará de geração a geração. Não temais, pois estou contigo, não vos desanimeis, pois sou o vosso Deus. Não há Deus além de mim, um Deus justo e um Salvador. E os judeus prisioneiros foram reconfortados, como milhares e milhares de homens o foram desde então, ao ouvir palavras como: Assim diz o Senhor: Eu vos criei, eu vos redimi, eu vos chamei pelo vosso nome, vós sois meus. Quando atravessardes as águas, eu estarei convosco, pois sois preciosos para a minha vista. Pode uma mulher esquecer de amamentar a sua criança e não ter compaixão do seu filho? Sim, ela pode esquecer, mas eu não esquecerei dos meus filhos, pois, vede, eu gravei os nomes deles na palma da minha mão, e os cobri mesmo com a sombra das minhas mãos. Que os perversos abandonem os seus caminhos e que o iníquo abandone os seus pensamentos e que retornem ao Senhor e a Deus, e ele terá misericórdia deles, pois ele os perdoará abundantemente. Ouvi novamente ao evangelho dessa nova revelação do Deus de Salém. Ele alimentará o seu rebanho como um pastor. Ele reunirá as ovelhas nos seus braços e carregá-las-á no seu peito. Ele dá força aos abatidos, e àqueles que não têm poder, ele dá mais força. Aqueles que esperam o Senhor renovarão as suas forças. Eles subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se enfraquecerão. Esse Isaías conduziu uma vasta propaganda evangélica do conceito ampliado de um Yahvé supremo. Ele rivalizava-se com Moisés pela eloquência com a qual retratava o Senhor Deus de Israel como Criador universal. Era poético na sua descrição dos atributos infinitos do Pai universal. Nenhuma afirmação mais bela sobre o Pai celeste jamais foi feita. Como os Salmos, os escritos de Isaías estão entre as apresentações mais sublimes e verdadeiras do conceito espiritual de Deus a serem acolhidas pelos ouvidos do homem mortal antes da chegada de Micael em Urântia. Ouvi esta descrição que ele faz da deidade. Eu sou o elevado e sublime que habita a eternidade. Sou o primeiro e o último, e além de mim não há outro Deus. E a mão do Senhor não é curta a ponto de não poder salvar, nem o seu ouvido tão grosseiro a ponto de não ouvir. E uma nova doutrina surgiu no mundo judeu quando esse profeta benigno, mas cheio de autoridade, persistiu na pregação da constância divina, a fidelidade de Deus. Ele declarou que Deus não esqueceria nem abandonaria.
Esse ousado instrutor proclamou que o homem estava muito estreitamente relacionado a Deus, dizendo: Eu criei para a minha glória todo aquele que chama o meu nome, e eles proclamarão a minha louvação. E sim, eu próprio sou aquele que ameniza as suas transgressões para o meu próprio bem, e eu não me lembrarei dos seus pecados. Ouvi esse grande hebreu colocar abaixo o conceito de um Deus nacional, enquanto na glória ele proclamava a divindade do Pai Universal, de quem ele diz: Os céus são o meu trono, e a terra onde ponho os pés. E o Deus de Isaías não era menos santo, majestático, justo e insondável. O conceito de Yahvé irado, vingativo e ciumento dos beduínos do deserto quase desapareceu. Um novo conceito do Yahvé supremo e universal surgiu na mente do homem mortal para não mais ser perdido da vista humana. A realização da justiça divina começou a anular a magia primitiva e o medo biológico. Afinal, o homem se vê inserido em um universo de lei e de ordem e é apresentado a um Deus universal de atributos confiáveis e definitivos. E esse homem que pregou sobre um Deus superno nunca cessou de proclamar esse Deus de amor. Resido em um lugar elevado e santo, e também com aquele que é de um espírito contrito e humilde. E mais palavras de conforto esse grande instrutor disse aos seus contemporâneos: E o Senhor te guiará continuamente e satisfará a tua alma. Tu serás como um jardim bem regado e como uma fonte cujas águas não falham. E, caso o inimigo venha como uma inundação, o Espírito do Senhor levantará uma defesa contra ele. E uma vez mais, o evangelho de Melquisedeque, destruidor de medos, e a religião de Salém, gerando confiança, brilharão para abençoar a humanidade. O clarividente e corajoso Isaías definitivamente eclipsou o Yahvé nacionalista com a sua descrição sublime da onipotência e da majestade universal do Yahvé Supremo, Deus de amor, soberano do universo e Pai afetuoso de toda a humanidade. Desde esses dias memoráveis que o conceito mais elevado de Deus no Ocidente tem englobado a justiça universal, a misericórdia divina e a retidão eterna. Com uma linguagem magnífica e com uma incomparável graça, esse grande educador descreveu o Criador Todo-Poderoso como Pai pleno de amor. Esse profeta do tempo do cativeiro pregou ao seu povo e aos homens de muitas nações, os quais o ouviram no rio, na Babilônia. E esse segundo Isaías muito fez para neutralizar os muitos conceitos errados e racionalmente egoístas sobre a missão do Messias prometido. Todavia, ele não foi totalmente bem-sucedido. Caso os sacerdotes não se tivessem dedicado à obra de edificar um nacionalismo errôneo, os ensinamentos dos dois Isaías teriam preparado o caminho para o reconhecimento e o acolhimento do Messias prometido. 8. A história sagrada e a história profana. O hábito de considerar o registro das experiências dos hebreus como uma história sagrada e as transações do resto do mundo como uma história profana é responsável por muitas das confusões existentes na mente humana quanto à interpretação da história. E essa dificuldade surge porque não há uma história secular dos judeus. Depois que os sacerdotes exilados na Babilônia prepararam o seu novo registro dos procedimentos supostamente miraculosos de Deus para com os hebreus, a história sagrada de Israel retratada no Antigo Testamento, eles destruíram meticulosa e completamente os registros existentes dos assuntos hebreus, livros como os Atos dos Reis de Israel e os Atos dos Reis de Judá, junto com vários outros arquivos mais ou menos acurados da história dos hebreus. No intuito de compreender como a pressão devastadora e a coerção inescapável da história secular aterrorizaram tantos judeus prisioneiros e governados por outros povos a ponto de eles tentarem reescrever e remodelar completamente a sua história, é que deveríamos pesquisar rapidamente os arquivos da sua desconcertante experiência nacional.
Deve ser lembrado que os judeus não tiveram êxito em fazer evoluir uma filosofia não teológica adequada para a vida. Eles lutaram contra o seu conceito original e egípcio das recompensas divinas pela retidão, combinadas a severas punições para o pecado. O drama de Jó foi algo como um protesto contra essa filosofia errônea. O evidente pessimismo do Eclesiastes foi uma sábia reação temporal a essas crenças superotimistas na providência. Mas 500 anos de suzerania de governantes estrangeiros, mesmo para judeus pacientes e resignados, é demasiado. Os profetas e os sacerdotes começaram a gritar: Até quando, ó Senhor, até quando? E quando o judeu honesto buscou as Escrituras, a sua perplexidade tornou-se mais confusa. Um antigo vidente prometeu que Deus protegeria e libertaria o seu povo escolhido. Amós fizera ameaças de que Deus abandonaria Israel, a menos que o povo restabelecesse os seus padrões de retidão nacional. O escriba do Deuteronômio tinha retratado a grande escolha, como entre o bem e o mal, o abençoado e o maldito. Isaías, o primeiro, tinha pregado sobre um rei libertador benigno. Jeremias tinha proclamado uma era de retidão interior, a aliança escrita nas tábuas do coração. O segundo Isaías falou da salvação pelo sacrifício e pela redenção. Ezequiel proclamou a libertação por meio do serviço da devoção e Esdras prometeu a prosperidade pela adesão à lei. Mas, a despeito de tudo isso, eles ficaram na escravidão, e a libertação foi protelada. Então Daniel apresentou o drama da crise iminente, o golpe dado sobre a grande imagem e o estabelecimento imediato do reino eterno da retidão, o reino messiânico. E toda essa falsa esperança levou a um tal grau de desapontamento e de frustração racial que os líderes dos judeus ficaram tão confusos que não conseguiram reconhecer nem aceitar a missão e o ministério de um Filho divino do paraíso, quando em breve ele veio a eles à semelhança da carne mortal, encarnado como o Filho do Homem. Todas as religiões modernas têm errado seriamente na tentativa de interpretar como miraculosas algumas épocas da história humana. Ainda que seja verdade que Deus tenha posto muitas vezes a mão do Pai em intervenções providenciais na corrente dos assuntos humanos, é um erro encarar os dogmas teológicos e as superstições religiosas como uma sedimentação supranatural que haja surgido por uma ação miraculosa nessa corrente da história humana. O fato de que os Altíssimos governam nos reinos dos homens não converte a história secular em uma chamada história sagrada. Os autores do Novo Testamento e os escritores cristãos posteriores complicaram ainda mais a distorção da história dos hebreus pelas suas tentativas bem-intencionadas de considerar os profetas judeus como transcendentalizantes. Assim, a história hebraica tem sido explorada de um modo desastroso pelos escritores judeus, bem como pelos cristãos. A história hebraica secular tem sido radicalmente dogmatizada, tem sido convertida em uma ficção da história sagrada e tem tornado-se inextricavelmente emaranhada aos conceitos morais e aos ensinamentos religiosos das nações chamadas cristãs. Uma breve exposição dos pontos altos na história hebraica poderá ilustrar como os fatos em arquivo foram bastante alterados pelos sacerdotes judeus na Babilônia, de modo a transformar a história secular cotidiana do seu povo em uma história fictícia e sagrada. 9. A história hebraica. Nunca existiram 12 tribos de israelitas, apenas 3 ou 4 tribos estabeleceram-se na Palestina. A nação hebraica passou a existir em consequência da união dos chamados israelitas e dos cananeus. E os filhos de Israel habitaram entre os cananeus. E tomaram as filhas deles como esposas e deram as próprias filhas aos filhos dos cananeus. Os hebreus nunca expulsaram os cananeus da Palestina, não obstante os registros feitos pelos sacerdotes dessas coisas declararem decididamente que o fizeram. A consciência israelita teve origem na montanhosa terra de Efraim. A consciência posterior é originária do clã sulino de Judá.
Os judeus, os judaítas, sempre tentaram difamar e enegrecer a história dos israelitas do norte, os efraimitas. A história pretensiosa dos hebreus começa com Saul reunindo os clãs do norte para resistir a um ataque dos amonitas aos seus companheiros tribais, os gileaditas, no leste do Jordão. Com um exército de pouco mais de 3.000 homens, ele derrotou o inimigo e foi essa façanha que levou todas as tribos das colinas a fazê-lo rei. Quando os sacerdotes exilados reescreveram esse relato, eles elevaram para 330.000 o número de homens do exército de Saul e acrescentaram Judá à lista de tribos que participaram da batalha. Imediatamente depois da derrota dos amonitas, Saul foi feito rei por eleição popular nas suas tropas. Nenhum sacerdote ou profeta participou desse acontecimento. Mas os sacerdotes, mais tarde, registraram nos arquivos que Saul foi coroado rei pelo profeta Samuel, cumprindo instruções divinas. E fizeram isso no intuito de estabelecer uma linha divina de descendência para a realeza judaica de Davi. A maior de todas as distorções da história judaica teve a ver com Davi. Após a vitória de Saul sobre os amonitas, a qual ele atribuiu a Yahvé, os filisteus alarmaram-se e começaram a fazer ataques aos clãs do norte. Davi e Saul nunca chegaram a estar de acordo. Com 600 homens, Davi fez uma aliança com os filisteus e marchou costa acima até Esdraelon. Em Gat, os filisteus ordenaram a Davi que deixasse o acampamento. Eles temeram que ele pudesse passar para o lado de Saul. Davi retirou-se, os filisteus atacaram e derrotaram Saul, e não poderiam conseguir isso caso Davi tivesse sido leal a Israel. O exército de Davi era um agrupamento de poliglotas descontentes, constituindo-se na sua maior parte de desajustados sociais e de fugitivos da justiça. A trágica derrota de Saul em Gilboa para os filisteus depreciou em muito a posição de Yahvé entre os deuses aos olhos dos vizinhos cananeus. Normalmente, a derrota de Saul teria sido atribuída a uma apostasia dele contra Yahvé, mas dessa vez os editores judaítas atribuíram-na a erros de ritual. Eles precisavam da tradição de Saul e de Samuel como respaldo para a realeza de Davi. Com o seu pequeno exército, Davi fez da cidade não hebraica de Hebrom o seu quartel-general, e logo os seus compatriotas proclamaram-no rei do novo reino de Judá. Judá constituía-se na maior parte de elementos não hebreus, quenitas, calebitas, jebusitas e outros cananeus. Eram nômades, pastores e, pois, devotados à ideia hebraica de propriedade da terra. Eles conservavam as ideologias dos clãs do deserto. A diferença entre a história sagrada e a profana é bem ilustrada pelas duas narrativas diferentes a respeito da subida de Davi ao trono, como são encontradas no Antigo Testamento. Uma parte da narrativa secular de como os seus seguidores imediatos, o seu exército, transformaram-no em rei, foi inadvertidamente deixada nos arquivos pelos sacerdotes que prepararam subsequentemente a prolongada e prosaica versão para a história sagrada, na qual é descrito como o profeta Samuel, por indicação divina, escolheu Davi entre os seus irmãos e passou formalmente e por meio de cerimônias elaboradas e solenes a ungi-lo como o rei dos hebreus e então a proclamá-lo sucessor de Saul. Tantas vezes, após preparar as suas narrativas fictícias sobre as gestões miraculosas de Deus para com Israel, os sacerdotes não se esqueceram inteiramente de cancelar os acontecimentos narrados de modo claro e fiel aos fatos que estavam já nos registros. Davi buscava edificar-se politicamente, primeiro casando-se com a filha de Saul, depois com a viúva de Nabal, o edomita rico, e então com a filha de Talmai, o rei de Geshur. Ele teve 6 esposas dentre as mulheres de Jebus, para não mencionar Betsabá, a esposa do Hitita. E foi por tais métodos e por meio de tais pessoas que Davi construiu a ficção de um reino divino de Judá como sucessor na herança das tradições do Reino do Norte, em desaparecimento do Israel efraimita. A tribo cosmopolita de Judá de Davi era mais gentia do que judia.
Contudo, os anciães oprimidos de Efraim vieram e ungiram-no como rei de Israel. Depois de uma ameaça militar, Davi então se uniu aos Jebusitas e estabeleceu a sua capital do Reino Unido em Jebus, Jerusalém, que era uma cidade fortemente murada a meio caminho entre Judá e Israel. Os filisteus sentiram-se provocados e logo atacaram Davi. Após uma batalha feroz, foram derrotados e uma vez mais Yahvé foi estabelecido como o Deus de todas as hostes. Yahvé, todavia, teria forçosamente de partilhar de alguma coisa dessa glória com os deuses cananeus, pois o grosso do exército de Davi era de não-hebreus. E desse modo consta nos vossos registros, e foi negligenciado pelos editores judaítas, esta afirmação reveladora. Yahvé abriu uma brecha nos meus inimigos diante de mim, e por isso ele chamou o lugar de Baal-Perazim. E fizeram isso porque 80% dos soldados de Davi eram baalitas. Davi explicou a derrota de Saul em Gilboa, destacando que Saul tinha atacado uma cidade cananeia, a de Gibeon, cujo povo tinha um tratado de paz com os efraimitas. Por isso Yahvé abandonou-o. Mesmo na época de Saul, Davi defendera a cidade cananeia de Keila contra os filisteus e então colocou a sua capital em uma cidade cananeia. Para manter a política de compromisso com os cananeus, Davi entregou 7 dos descendentes de Saul aos gibeonitas para que fossem enforcados. Após a derrota dos filisteus, Davi ganhou a posse da arca de Yahvé, trouxe-a para Jerusalém e tornou oficial a adoração de Yahvé dentro do seu reino. Em seguida, ele impôs tributos pesados às tribos vizinhas, edomitas, moabitas, amonitas e sírios. A corrupta máquina política de Davi começou a tomar posse pessoal da terra ao norte, violando os costumes hebreus e, em breve, tomou a si o controle das taxas pagas pelas caravanas anteriormente coletadas pelos filisteus. E então veio uma série de atrocidades que culminaram com o assassinato de Urias. Todos os apelos judiciais foram julgados em Jerusalém. Não mais os anciães podiam fazer justiça. Não é de se espantar que irrompesse a rebelião. Hoje, Absalom poderia ser chamado de demagogo. A sua mãe era uma cananeia. Havia uma dúzia de pretendentes ao trono, além do filho de Betsabá, Salomão. Após a morte de Davi, Salomão expurgou a máquina política de todas as influências vindas do norte, mas continuou com toda a tirania e os impostos do regime do seu pai. Salomão levou a nação à bancarrota com as prodigalidades da sua corte e com o seu programa complicado de construções. Havia a casa do Líbano, o palácio da filha do faraó, o templo de Yahvé, o palácio do rei e a restauração dos muros de muitas cidades. Salomão criou uma vasta marinha hebraica operada por marinheiros sírios que negociavam com o mundo inteiro. O seu harém tinha quase 1000 mulheres. Nessa época, o templo de Yahvé em Silo estava desacreditado, e todo o culto da nação estava centrado em Jebus na deslumbrante capela real. O reino do norte retornou ao culto de Elohim. Eles gozavam do favorecimento dos faraós, que mais tarde escravizaram Judá, colocando o reino do sul sob taxações. Havia altos e baixos, guerras entre Israel e Judá. Após 4 anos de guerra civil e 3 dinastias, Israel caiu sob o domínio de déspotas citadinos que começaram a fazer comércio de terras. Até mesmo o rei Omri tentou comprar a propriedade de Shemer. Todavia, o fim desencadeou-se quando Salmanásar III decidiu controlar a costa do Mediterrâneo. O rei Acabe de Efraim reuniu 10 outros grupos e resistiu em Carcar. A batalha estava empatada. O avanço dos assírios tinha sido impedido, os aliados, contudo, foram dizimados. Essa grande luta nem é mencionada no Antigo Testamento. Novos problemas tiveram início quando o rei Acabe tentou comprar terras de Nabote. A sua esposa Fenícia falsificou o nome de Acabe em papéis que mandavam que as terras de Nabote fossem confiscadas sob a acusação de que ele tinha blasfemado contra os nomes de Elohim e do rei. Ele e os seus filhos foram prontamente executados.
O vigoroso Elias apareceu em cena denunciando Acabe pelo assassinato dos Nabotes. E assim, Elias, um dos maiores dentre os profetas, começou seus ensinamentos como um defensor dos velhos costumes sobre a posse das terras, e contra a atitude baalista de venda de terras e contra a tentativa das cidades de dominar o país. Mas a reforma não teve êxito até que o grande proprietário Jeú juntasse forças com o cacique cigano Jonadab para destruir os profetas agentes imobiliários de Baal em Samaria. Quando Joás e o seu filho Jeroboão liberaram Israel dos inimigos, surgiu uma nova vida. Todavia, nessa época, Samaria era governada por uma nobreza de bandidos cujas depredações rivalizavam-se com aquelas da dinastia davídica dos velhos tempos. O Estado e a Igreja funcionavam de mãos dadas. A tentativa de suprimir a liberdade de expressão levou Elias, Amós e Oséias a começarem os seus escritos secretos, e esse foi o começo real da Bíblia judaica e da Bíblia cristã. Mas o reino do norte não desapareceu da história até que o rei de Israel conspirasse com o rei do Egito e recusasse a pagar tributos adicionais à Assíria. Então começou o sítio de 3 anos, seguido da dispersão total do reino do norte. Efraim, Israel, desapareceu assim. Judá, os judeus, o remanescente de Israel, tinha começado com a concentração de terras nas mãos de uns poucos, como disse Isaías, juntando casa com casa e campo com campo. Em breve, havia em Jerusalém um templo de Baal ao lado do templo de Iavé. Esse reino de terror terminou com uma revolta monoteísta liderada pelo rei adolescente Joás, que fez as cruzadas de Iavé durante 35 anos. O próximo rei, Amazias, teve problemas com a revolta dos contribuintes edomitas e os seus vizinhos. Depois de uma vitória notável, ele voltou a atacar os seus vizinhos do norte e foi derrotado de um modo também notável. Então os campesinos revoltaram-se, assassinaram o rei e colocaram seu filho de 16 anos no trono. Este foi Azarias, chamado de Uzias por Isaías. Depois de Uzias, as coisas foram de mal a pior, e Judá ficou durante 100 anos pagando tributos aos reis da Assíria. Isaías, o primeiro, disse a eles que Jerusalém, sendo a cidade de Iavé, nunca cairia. Mas Jeremias não hesitou em proclamar a sua queda. A verdadeira eliminação de Judá foi feita por um círculo de políticos ricos e corruptos que operavam sob a direção de um rei adolescente, Manassés. A economia em mudança favoreceu a volta do culto de Baal, cujas negociações particulares eram contrárias à ideologia de Iavé. A queda da Assíria e da ascendência do Egito trouxe libertação para Judá durante algum tempo, e os campesinos tomaram o poder. Sob Josias, eles destruíram o círculo de políticos corruptos de Jerusalém. Mas essa era chegou a um fim trágico quando Josias presumiu interceptar o poderoso exército de Necal, que se transladava da costa do Egito para ajudar a Assíria contra a Babilônia. O exército foi totalmente destruído e Judá passou a pagar tributo ao Egito. O partido político de Baal voltou ao poder em Jerusalém e assim começou a verdadeira escravidão aos egípcios. Então se seguiu um período no qual os políticos do Baal controlaram tanto os tribunais quanto o sacerdócio. O culto a Baal era um sistema econômico e social que negociava com os direitos de propriedade tanto quanto com a fertilidade do solo. Com a queda de Necal, deposto por Nabucodonosor, Judá caiu sob o domínio da Babilônia e recebeu 10 anos de graça, mas logo se rebelou. Quando Nabucodonosor atacou-os, os judaitas iniciaram reformas sociais, tais como a libertação de escravos para influir sobre Iavé. Quando o exército babilônio retirou-se temporariamente, os hebreus rejubilaram-se de que a sua magia para a reforma os tinha libertado. Foi durante esse período que Jeremias lhes disse da maldição iminente e em breve Nabucodonosor voltou. E assim o fim de Judá chegou subitamente. A cidade foi destruída e o povo foi levado para a Babilônia. A luta Iavé-Baal terminou com o cativeiro.
e o choque do cativeiro levou o resto de Israel ao monoteísmo. Na Babilônia, os judeus chegaram à conclusão de que não poderiam existir como um pequeno grupo na Palestina, tendo seus próprios costumes sociais e econômicos. Para que as suas ideologias prevalecessem, eles deviam converter os gentios. Assim, originou-se o seu novo conceito de destino, a ideia de que os judeus devem transformar-se nos servidores escolhidos de Yahvé. A religião judaica do Antigo Testamento realmente teve a sua evolução na Babilônia durante o cativeiro. A doutrina da imortalidade também tomou forma na Babilônia. Os judeus haviam pensado que a ideia da vida futura tirava a atenção da ênfase do seu evangelho de justiça social. Agora, pela primeira vez, a teologia desalojava a sociologia e a economia. A religião estava tomando forma como um sistema de pensamento e conduta humanos mais e mais separados da política, da sociologia e da economia. E assim, a verdade sobre o povo judeu revela que muito daquilo que tem sido considerado como história sagrada não passa de um pouco mais do que uma crônica da história profana comum. O judaísmo foi o solo no qual o cristianismo cresceu, mas os judeus não foram o povo miraculoso. 10. A religião dos hebreus. Os líderes dos israelitas ensinaram-lhes que eles eram o povo escolhido, não para indulgências especiais ou para o monopólio do favorecimento divino, mas para o serviço especial de levar a verdade de um Deus acima de tudo a todas as nações. E eles prometeram aos judeus que, se cumprissem esse destino, eles iriam tornar-se os líderes espirituais de todos os povos, e que o Messias que viria reinaria sobre eles e sobre o mundo como príncipe da paz. Quando os judeus foram libertados pelos persas, eles voltaram à Palestina apenas para cair de novo na escravidão aos seus próprios sacerdotes e o seu código de leis, de sacrifícios e de rituais. E como os clãs hebreus rejeitaram a maravilhosa história de Deus, apresentada na oração de despedida de Moisés para os rituais de sacrifício e de penitência, do mesmo modo esses remanescentes da nação hebraica rejeitam o conceito magnífico do segundo Isaías para as regras, as regulamentações e os rituais do seu crescente sacerdócio. O egoísmo nacional, a fé falsa em um mal concebido Messias prometido, e a escravidão e a tirania crescente do sacerdócio silenciaram para sempre as vozes dos líderes espirituais, excetuando-se Daniel, Ezequiel, Agai e Malaquias. E daquele dia até a época de João Batista, todo o Israel experimentou um crescente retrocesso espiritual. Mas os judeus nunca perderam o conceito do Pai universal. Até o século XX depois de Cristo, eles continuaram a seguir essa concepção da deidade. De Moisés a João Batista, uma linha contínua de instrutores fiéis estendeu-se para transmitir, de geração a geração, a chama da luz monoteísta, enquanto, ao mesmo tempo, incessantemente repreendiam aos dirigentes inescrupulosos, denunciavam os sacerdotes que se comercializavam e sempre exortaram o povo a aderir à adoração do Supremo Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Como nação, os judeus finalmente perderam a sua identidade política, mas a religião hebraica, de crença sincera em um Deus único e universal, continua a viver nos corações dos exilados dispersados. E essa religião sobrevive porque tem efetivamente funcionado para conservar os valores mais elevados dos seus seguidores. A religião judaica preservou os ideais de um povo, mas não conseguiu fomentar o progresso e encorajar as descobertas filosóficas criativas no âmbito da verdade. A religião judaica teve muitos erros, foi deficiente na filosofia e quase desprovida de qualidades estéticas, mas conservou os valores morais e por isso sobreviveu. O Yahvé Supremo, comparado a outros conceitos da deidade, era claro, vívido, pessoal e moral. Os judeus amavam a justiça, a sabedoria, a verdade e a retidão como poucos povos o fizeram, mas eles contribuíram menos que todos os povos para a compreensão intelectual e para o entendimento espiritual dessas qualidades divinas.
Embora a teologia hebraica tenha se recusado a expandir-se, teve um papel importante no desenvolvimento de duas outras religiões mundiais, o cristianismo e o maometanismo. A religião judaica persistiu também por causa das suas instituições. É difícil uma religião sobreviver como uma prática particular de indivíduos isolados. Esse tem sido sempre o erro dos líderes religiosos. Apercebendo-se dos males da religião institucionalizada, eles buscam destruir a técnica de funcionamento em grupo. Em lugar de destruir todo o ritual, eles fariam melhor se o reformassem. Quanto a isso, Ezequiel era mais sábio do que os seus contemporâneos. Embora se unisse a eles para insistir na responsabilidade moral pessoal, ele também tentou estabelecer a observância fiel de um ritual superior e purificado. E assim, os sucessivos educadores de Israel efetuaram na evolução da religião o maior feito conseguido em Urântia. A transformação gradual, mas contínua, do conceito bárbaro do demônio selvagem Yahvé, o Deus espírito ciumento e cruel do fulminante vulcão do Sinai, no conceito posterior, elevado e superno do supremo Yahvé, criador de todas as coisas e o Pai amoroso e misericordioso de toda a humanidade. E esse conceito hebraico de Deus foi a mais elevada visualização humana do Pai Universal até aquele momento. E esta foi ainda mais engrandecida e perfeitamente amplificada pelos ensinamentos pessoais e pelo exemplo de vida do seu filho Micael de Nebadon. Apresentado por um Melquisedeque de Nebadon. 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 Nebadon.